transmissão, não podemos iniciar. Vamos aguardar. Agora sim, convido os senhores e senhora vereadora e todos os presentes para, em pé, fazermos a oração inicial. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bondade com os infelizes. A água apaga o fogo ardente. A esmola enfrenta o pecado. Deus olha para aquele que pratica a misericórdia, e dele se lembrará no porvir. No dia de sua infelicidade, este achará apoio. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Com a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Muito boa tarde a todos, boa tarde aos senhores vereadores, à senhora vereadora, boa tarde aos colaboradores da casa, a quem nos acompanha via rede social, e boa tarde todo especial ao nosso plenário, que está aqui hoje. Muito obrigado pela presença, muita gente importante, todos os munícipes são muito importantes, por isso que vocês todos são importantes nesta nossa Casa de Leis. Então, quero pedir ao secretário Cleverson Barão que nos leia a ata da sessão anterior. Ata número 15. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Capitão Leone das Marques, Estado do Paraná, em seu primeiro ano e de sua 15ª legislatura. No dia 8 de abril de 2025, às 16 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Capitão Leone das Marques, sob a presidência do senhor Sidnei José Juste, os 9 vereadores. Após leitura do texto bíblico, o senhor presidente observou o quórum legal, declarou aberta a sessão e, em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, colocando-a em discussão e, em seguida, em votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura das matérias a tramitarem na ordem do dia, que constou as seguintes proposições do Poder Executivo. Projeto de Lei número 13 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a transformar lote rural número 224A da Gleba 12, imóvel Andrada, em zona urbana, com finalidade residencial nesta cidade, e dá outras providências. Em seguida, o senhor presidente o colocou em segunda discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 14 de 2025, que autoriza indenizar benfeitorias edificadas sobre imóvel de propriedade do município de Capitão Leone das Marques, Paraná, e dá outras providências. Em seguida, o senhor presidente o colocou em segunda discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Após não havendo mais matérias do Poder Executivo, passou-se às matérias do Poder Legislativo, tendo o senhor presidente solicitado a leitura do requerimento número 4 de 2025, de autoria do vereador Revair José Rodrigues, que requer seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis relatório da execução das emendas impositivas e de bancadas de todos os vereadores indicadas no ano de 2021, 2022, 2023 e 2024, com execução no ano posterior, contendo comprovante de indicação, licitação, empenho e pagamento,
Em seguida, o senhor presidente colocou em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura da indicação número 32 de 2025, de autoria dos vereadores Robson Anselmo Bergamin, Genecir de Fátima Garda Rigo, Francisco Jair de Campos e Cleverson Barão dos Santos, que indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie pavimentação asfáltica para o loteamento Malman e a reforma e limpeza do parquinho, seguindo-se a justificativa na tribuna pelo vereador Robson Anselmo Bergamin. Na sequência, o senhor presidente o colocou em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente passou a presidência ao senhor vereador Claudecir Alves da Silva Moura, que solicitou a leitura da indicação número 34 de 2025, de autoria do vereador Sidnei José Juste, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que busque meios para transformação do prédio do Hospital APMI Nossa Senhora Aparecida, após a inauguração do novo hospital, em um centro de assistência para idosos, creche para idosos, seguindo-se a justificativa na tribuna pelo senhor vereador Sidnei José Juste. Na sequência, o presidente, em exercício, o colocou em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Após a presidência foi devolvida ao senhor Sidnei José Juste, que solicitou a leitura da indicação número 35 de 2025, de autoria dos vereadores Cleverson Barão dos Santos, Robson Anselmo Bergamin, Francisco Jair de Campos, que indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja providenciada com urgência o melhoramento na sinalização de trânsito através da instalação de novas placas de sinalização e que seja refeita a pintura das faixas para que fique destacada a área de embarque e desembarque dos alunos nas vias públicas próximas a todas as escolas e creches municipais, seguindo-se a justificativa na tribuna pelo vereador Cleverson Barão dos Santos. Na sequência, o senhor presidente a colocou em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura da indicação número 36 de 2025, de autoria do vereador Revair José Rodrigues, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a retomada dos serviços de disponibilização de caçambas BUC para a população, com subsídio da Prefeitura, nos moldes anteriormente praticados, cuja finalidade era auxiliar os munícipes na limpeza de seus quintais e terrenos. Seguindo a justificativa na tribuna pelo vereador Revair José Rodrigues, após não havendo mais matérias do Poder Legislativo, o senhor presidente solicitou a leitura dos projetos de lei número 15 de 2025, número 16 de 2025, número 17 de 2025 e do projeto de lei complementar número 3 de 2025, e os baixou para as comissões para a emissão dos pareceres. Ato contínuo, não havendo mais matérias a tramitar na ordem do dia, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva, assistente legislativa, lavrou a presente ata, que após lida, discutida, aprovada, vai por todos os vereadores assinada. Obrigado, vereador. Em discussão, a ata anterior. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovada por todos os vereadores. Temos agora um requerimento. Excelentíssimo senhor Sidnei José Juste, presidente da Câmara Municipal de Capitão Leônidas das Marques, Paraná. Assunto: retirada de proposta de emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 1 de 2025, de 16 de abril de 2025. Senhor presidente, Francisco Jair de Campos e Cleverson Barão dos Santos, presidente e relator da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Capitão Leônidas das Marques, no uso de suas atribuições legais e com espec no artigo 124 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Capitão Leônidas das Marques, requerem a retirada de tramitação
da proposta de emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 1 de 2025, de 16 de abril de 2025, por entenderem que trata-se de projeto de lei de iniciativa e competência privativa do Poder Executivo, nos termos dos incisos 2 e 4 do artigo 68 da Lei Orgânica Municipal, sendo o que se apresenta no momento certo de seu pronto atendimento, desde já estamos à vossa inteira disposição. Atenciosamente assinado Francisco Jair de Campos, presidente, Cleverson Barão dos Santos, relator. Então, está baixado a pedido dos autores a emenda ao projeto 1 de 2025. Dando sequência ao nosso expediente, peço ao nosso secretário Cleverson Barão dos Santos que leia a súmula do projeto número 1 de 2025. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2025. Dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Capitão Leônidas Marques e dá outras providências. Peço à secretária Eduarda que leia os pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Voto do relator. O projeto de lei complementar número 1 de 2025, ora em análise nesta Comissão de Justiça e Redação, propõe uma reestruturação na organização dos órgãos de administração direta do Poder Executivo Municipal, bem como das unidades a eles vinculadas. O objetivo principal da proposta é promover a maior eficiência e eficácia dos serviços públicos prestados ao município, otimizando a utilização de recursos humanos e materiais por meio da implementação de um modelo de gestão sistêmico e integrado. O projeto prevê a atribuição de competências específicas por áreas e eixos de atuação, visando evitar sobreposição de funções e proporcionar maior agilidade nos processos internos. Ademais, busca o aprimoramento contínuo da estrutura administrativa municipal, alinhando-se às diretrizes de modernização e melhoria da gestão pública. A competência para dispor sobre a organização administrativa do município é garantida pela Constituição da República Federativa do Brasil, que confere aos municípios autonomia para legislar sobre a estrutura organizacional, o regime jurídico dos servidores públicos, bem como sobre os planos de cargos e funções. Esse poder também se estende à fixação dos vencimentos de cargos públicos e valores de cargos de confiança e funções gratificadas, sempre respeitando os princípios constitucionais aplicáveis aos servidores e à legislação federal referente à responsabilidade fiscal. O projeto, portanto, encontra-se em consonância com a legislação federal e as disposições constitucionais, uma vez que busca promover a eficiência administrativa e a racionalização dos recursos públicos, princípios fundamentais da gestão pública moderna. A proposta tem por objetivo a reorganização da estrutura administrativa do município, com vistas à melhoria contínua dos serviços prestados à população, otimização dos recursos humanos e materiais e a maior celeridade nos processos administrativos. Além disso, a reorganização proposta deve permitir uma maior especialização nas áreas de atuação do Poder Executivo Municipal, evitando a duplicação de funções e a sobrecarga de setores da administração pública, o que contribuirá para uma maior eficiência na execução das políticas públicas. A proposta respeita os limites de competência do município para legislar sobre a sua organização administrativa e os direitos dos servidores públicos. A Constituição Federal de 1998, em seu artigo 30, inciso 1, assegura a competência dos municípios para organizar sua administração, dentro dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, após a análise do projeto de lei complementar número 1 de 2025, considero que o projeto está em conformidade com a legislação vigente, respeitando os princípios constitucionais e legais pertinentes. A proposta visa a modernização da estrutura administrativa do município de Capitão Leônidas Marques, buscando maior eficiência, economicidade e qualidade na prestação dos serviços públicos. Por fim, me manifesto favoravelmente à tramitação do presente projeto de lei complementar, recomendando a sua aprovação por essa Casa Legislativa. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão.
A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 16 de abril de 2025, após estudo e discussões, tendo o vereador Francisco Jair de Campos se manifestado pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, e o vereador Revair José Rodrigues, com restrições, pelas razões em anexo, sendo o voto vencido. Daí agora o voto em separado do vereador Revair José Rodrigues. Objetivo: análise da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar número 1 de 2025, doravante denominado PL 01/2025, que dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Capitão Leônidas Marques e da outras providências. Relatório: o chefe do Poder Executivo do município de Capitão Leônidas Marques, nos usos e suas atribuições, encaminha essa Casa de Leis o projeto de lei complementar 1 de 2025, doravante denominado PL 01/2025, que dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Capitão Leônidas Marques e da outras providências, qual contém 68 artigos, dividido em 9 capítulos. O 1 trata das disposições preliminares, o 2 traz os fundamentos da ação administrativa, o 3 se refere à estrutura administrativa, o 4 dispõe sobre a composição da estrutura organizacional e cargos, o 5 reza sobre os agentes políticos e cargos de comissão e função gratificada, o 6 dispõe sobre a competência dos órgãos de assessoramento, o 7 define as funções dos órgãos de assessoramento e colaboração das unidades governamentais. O 8 trata das secretarias municipais e suas competências. O 9 se refere às unidades estruturais comuns às secretarias e o 10 traz as disposições finais. Da leitura do artigo 67 do PL 01, ele expressamente revoga as leis complementares número 18, de 4 de abril de 2019, e suas emendas, a saber: Lei Complementar número 21, de 30 de dezembro de 2019, Lei Complementar número 22, de 4 de março de 2021, Lei Complementar número 23, de 7 de julho de 2021 e Lei Complementar número 27, de 21 de setembro de 2022. Ainda o PL 1/2025 traz em 3 anexos. O anexo 1 dispõe sobre a divisão dos órgãos da administração pública municipal, identificando a unidade administrativa, o nome dos cargos ou funções, a quantidade de vagas e respectivo vencimento remuneração. O anexo 2 traz as atribuições dos cargos de que trata a lei e o anexo 3 dispõe sobre os padrões de vencimento e remuneração. Da mensagem que acompanha o PL, o excelentíssimo senhor prefeito municipal justificou o encaminhamento do projeto de lei em comento, pautados nos seguintes argumentos: que no ano de 2018 foi editada a LC 18/2018, que trata da estrutura administrativa do município de Capitão Leônidas Marques, então em vigor, a qual sofreu alterações em razão das emendas operadas pelas leis complementares 21/2019, 22/2021, 23/2021 e 27/2022, e que a existência de uma lei com 4 emendas não são várias, que são várias leis tratando sobre o mesmo tema e que, por vezes, causa confusão na sua aplicação, tendo o condão de inviabilizar a fiscalização dos órgãos de controle interno e externo da administração, e, por isso, a necessidade de extirpar o ordenamento jurídico municipal leis anteriores, mantendo-se apenas uma. Consaindo a justificativa do PL 01 de 2025, propõe uma nova organização nos órgãos da administração direta do Poder Executivo Municipal e unidades a esses vinculados, de forma a proporcionar maior eficiência e eficácia aos serviços públicos prestados, a otimização, a racionalização e a economicidade do uso dos seus recursos humanos e materiais, com implantação de um modelo de gestão sistêmico e integrado, mediante a atribuição de competências específicas por áreas e eixo de atuação, evitando sobreposição de funções e buscando agilidade nos processos internos e nas atividades prestadas por esse órgão, bem como o atendimento das diretrizes e aperfeiçoamento da estrutura administrativa municipal. Informa que 2 secretarias municipais serão divididas, havendo a desvinculação do meio ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, criando-se a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com suas respectivas unidades administrativas e órgãos subordinados, e a desvinculação da Cultura e Turismo da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cultura e Cidadania e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, criando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com suas respectivas unidades administrativas e órgãos subordinados.
Por lógica, informou que, em razão das desvinculações e criações de novas secretarias municipais, as secretarias às quais as novas foram desvinculadas serão renomeadas com exclusão da designativo da pasta, passando a chamar-se de Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Renda. Informou a criação da assessoria jurídica de secretarias municipais e extinguiu o cargo de assessor jurídico 1 e a criação de mais 2 assessorias: Assessoria Estratégica de Planejamento, Assessoria de Desenvolvimento Turístico e Assessoria Estratégica de Desenvolvimento e Renda. O PL 01 cria novas funções gratificadas de Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Coordenadoria de Saúde Bucal e elevou os valores pagos pelo desempenho das funções gratificadas. Por derradeiro, justificou a necessidade de valorização dos servidores públicos municipais e da necessidade da aprovação do PL 1 de 2025, diante do aumento das atividades de administração e planejamento do município, decorrente da execução de plano de governo, requerendo a aprovação do PL número 1 de 2025. Colocou a assessoria jurídica do município à disposição dessa Casa de Leis para a elucidação de qualquer dúvida. Encartou aos autos a estimativa de impacto financeiro na forma do artigo 16 da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, e parecer da Controladoria Interna do município de Capitão das Marques, o qual recomendou o envio do PL a essa Casa de Leis por estar devidamente fundamentado e ausente de qualquer impedimentos legais ou financeiros. Este é o relatório, passamos à análise. Nos termos do artigo 71, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresento voto em separado, ao parecer do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, pelos fundamentos a seguir. Da fundamentação. Trata-se da análise da legalidade do PL 01 de 2025, que dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Capitão Leão das Marques e da outras providências, o qual faz a desvinculação da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente à pasta do Meio Ambiente, criando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e desvincula das Secretarias Municipais de Assistência Social, Cultura e Cidadania e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, a pasta da Cultura e Turismo, criando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Como sectário das novas secretarias são criados as suas respectivas unidades administrativas e órgãos subordinados e renomeia as secretarias que tiveram as pastas desvinculadas de modo a excluir a pasta do referido órgão. Na análise, notamos a criação de 3 cargos comissionados de assessoria para atuação junto às secretarias municipais e criação de novas funções gratificadas de coordenadorias junto à Secretaria Municipal de Saúde e acréscimo nos valores pagos pelo desempenho das funções gratificadas. Tecemos solenes homenagens à equipe responsável pela elaboração do PL 01 de 2025, o qual apresenta a redação adequada a seu objeto. Outro sim, entendemos que o PL 01/2025 não está apto a ser votado de forma como nos foi apresentado, vez que está eivado de vícios que o desnaturam para os fins a que se destina conforme normas legais sobre a criação e revogação de leis, aliado à ausência de informações necessárias para melhor compreensão da matéria e de impactos que poderão decorrer de uma aprovação do PL 01 de 2025. Violação da Lei Complementar 95 de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. O fundamento que ampara o PL 01 de 2025 reside na alegação de que existem 4 leis complementares, LC 21 de 2019, 22 de 2021, 23 de 2021 e 27 de 2022, que realizaram emendas à LC 18 de 2018, e que essas leis causam confusão ao tratarem do mesmo tema, inviabilizando a fiscalização dos órgãos de controle interno e externo da administração. Ocorre que a justificativa trazida não permissividade que o PL 1 de 2025 tenha trânsito, uma vez que tal argumento não constitui elemento idôneo para proceder à alteração de uma lei complementar. O fundamento é tão raso que se constitui razão
para proceder à revogação de uma lei, pois basta analisar a Constituição Federal de 1998, a qual possui 132 emendas, e mesmo assim um país inteiro consegue se guiar por ela, não sendo crível que em um município como o de Capitão Nunes das Marques, o Poder Executivo Municipal tenha dificuldade de aplicar uma lei que teve 4 emendas. Em breve, consulta ao portal eletrônico do município, se nota que a LC 18 de 2018 já se encontra devidamente atualizada e com as redações decorrentes das emendas decorrentes de 4 leis complementares. LC 21 de 2019, 22 de 2021, 23 de 2021 e 27 de 2022. Sendo que sua impressão acaba com qualquer dúvida que o intérprete tenha quanto à sua aplicação. O Poder Legislativo, dentro de sua função institucional de legislar, exige do legislador conhecimento pleno das normas legais elementares que tratam da elaboração, a redação e alteração de leis, a qual é definido de forma cogente pela LC 95 de 98, uma lei complementar ao artigo 59 da Constituição Federal de 1998. Na matéria afeta a alteração dessa norma, devemos ter obediência ao previsto no artigo 12, inciso 1 da LC 95 de 98, a qual prevê de forma muito didática que a alteração de lei será feita mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração considerável. Vejamos. Artigo 12. A alteração de lei será feita, inciso 1, mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração considerável. No caso em exame, o que temos? É a criação de 2 secretarias municipais decorrentes de desvinculação de pastas de outras secretarias existentes e criação de suas unidades administrativas e órgãos subordinados. B. Criação de 3 cargos comissionados de assessoria. C. Criação de 2 funções gratificadas. D. Alteração da tabela de valores pagos pelo desempenho das funções gratificadas. A questão da nova nominação das secretarias que tiveram suas pastas cindidas é desnecessária, pois se trata de recorrência da lógica, não subsistindo como argumento para fim de justificativa de aprovação de um PL de tamanha envergadura. Da leitura comparada do PL 1 de 2025 com a Lei Complementar 18 de 2018, se nota dos seus artigos a ausência de modificação substancial e considerável, pois a maioria dos artigos trazidos na proposta são iguais ao da redação da lei que se propõe revogar, e quando não são iguais, são sinônimos, com a ressalva da criação das secretarias, dos cargos em comissão, das funções gratificadas e da modificação da tabela das gratificações, que são as novidades legislativas. A alteração proposta não se enquadra como conceito de alteração considerável, de que trata o artigo 12, inciso 1 da LC 95 de 98, pois são alterações rotineiras e ordinárias para execução do plano de governo, ocorrido, inclusive, recentemente no governo federal, quando o atual presidente, por meio da Lei 14.816 de 2024, alterou a Lei 14.600 de 2023, que trata da organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios, criando por desmembramento do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. No caso do governo federal, a lei que criou o Ministério de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte efetivou uma emenda na lei já existente. Não seria juridicamente correta a revogação de uma lei inteira para a criação de 2 novas secretarias e suas unidades, e 3 cargos em comissão e 2 cargos em função gratificada. Não existe, de fato, alteração considerável para proceder à revogação da LC 18 de 2018, como é a intenção do Poder Executivo Municipal. Hipótese de revogação de uma lei. A revogação de uma lei se opera quando incidente as circunstâncias do artigo 18 da LC 65/08, ou quando ela está obsoleta, incompatível com outras normas ou por simples atualização legislativa, o que não é o caso. Deixamos claro que, sem prejuízo de nossas funções previstas no artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, temos ciência que
que é competência privativa do chefe do Poder Executivo a criação de secretarias, de cargos e funções gratificadas e os valores de suas gratificações, e acreditamos que vossas ações não estão ancoradas em intenções de prejudicar a coisa pública, porém não podemos pôr em discussão um projeto de lei que é destituído de motivos hábeis e legais para esse desiderato. Caso o chefe do Poder Executivo entenda necessária a divisão e criação de 2 novas secretarias e suas unidades, e dos cargos em comissão e das funções gratificadas, e modificação dos valores pela restituição, pelo exercício da responsabilidade, que proceda de forma adequada, qual seja, que envie essa Casa de Leis um PL que realize essas modificações na Lei Complementar 18 de 2018, pois esse é o procedimento correto e legal a ser cumprido. É o que tínhamos a relatar e requerer da análise do PL 1 de 2025 do voto. Diante do exposto, voto pela inconstitucionalidade da matéria e no mérito por sua rejeição. Sala de Comissões, 16 de abril de 2025, Revair José Rodrigues. Muito obrigado, Eduarda. Sidney, tem mais um. Temos mais um? Então, vamos à leitura. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Voto do relator. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em cumprimento ao disposto na legislação municipal, especialmente a Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar 101, de 4 de março de 2000, analisou o projeto de lei complementar número 1 de 2025, que visa reorganizar a estrutura administrativa do município de Capitão Leônidas das Marques, criando novos cargos e funções gratificadas. Da análise do projeto de lei, verifica que ele está em conformidade com o artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000, que estabelece que o impacto financeiro do projeto de lei que implique em aumento de despesa correntes deve ser apresentado de forma clara. A proposta do projeto de lei complementar número 1 de 2025 estima um aumento de R$ 1.858.705,85, com a criação de novos cargos e funções gratificadas. O impacto da despesa prevista para o ano de 2025, conforme relatório enviado pela Secretaria Municipal da Fazenda, resultará em um índice de folha de pagamento de 45,25%. o que está dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para o exercício de 2025. O projeto de lei complementar número 1 de 2025 está em conformidade com os planos e leis orçamentárias municipais vigentes, incluindo Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal 2.541 de 2021, a criação de novos cargos e funções gratificadas está compatível com as diretrizes e metas do PPA, que prevê a melhoria da gestão pública e adequação da estrutura administrativa. Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei Municipal 2.741 de 2024. O projeto está em consonância com a LDO, que estabelece as prioridades para o orçamento de 2025, incluindo a adequação das despesas com pessoal e a manutenção da qualidade dos serviços públicos. Lei Orçamentária Anual, LOA, Lei Municipal 2.747 de 2024. As despesas decorrentes da criação de novos cargos e funções gratificadas estão previstas na LOA, com alocação de recursos vinculados às secretarias e respectivos departamentos, de acordo com a natureza da despesa 31.9011.00. O impacto financeiro estimado em R$ 1.858.705,85 será custeado por recursos vinculados às secretarias municipais e seus respectivos departamentos, conforme estabelecido pela legislação aplicável. Considero que o impacto, embora significativo, está sendo adequadamente planejado e financiado com as fontes de receita já previstas, sem comprometimento das demais obrigações fiscais do município.
Além disso, o índice da folha de pagamento de 45,25% é compatível com os limites legais, não configurando, portanto, risco para o equilíbrio fiscal do município. Assim, diante do exposto, avalio que o projeto de lei complementar 1 de 2025 está em consonância com os princípios e normas orçamentárias e fiscais aplicáveis ao município de Capitão Leônidas das Marques. A criação de novos cargos e funções gratificadas, embora gere impacto financeiro, encontra-se dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente, sendo adequadamente custeada com recursos orçamentários específicos. Portanto, manifesto parecer favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 1 de 2025. Odair Francisco Farina, relator. Conclusão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em reunião realizada no dia 16 de abril de 2025, após estudo e discussão, tendo a vereadora Genicir de Fátima Gardarrigo se manifestado pelas conclusões do relator, vereador Odair Francisco Farina, e o vereador Revair José Rodrigues, com restrições, pelas razões em anexo, sendo voto vencido. Voto em separado do vereador Revair José Rodrigues. Objetivo: análise da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar 1 de 2025, doravante denominado PL 01 de 2025, que dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Capitão Leônidas das Marques e da outras providências. O chefe do Poder Executivo do município de Capitão Leônidas das Marques, no uso de suas atribuições, encaminha essa Casa de Leis o projeto de lei complementar 1 de 2025, doravante denominado PL 1 de 2025, que dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Capitão Leônidas das Marques e da outras providências, o qual contém 68 artigos dividido em 9 capítulos. O 1 trata de disposições preliminares, o 2 traz os fundamentos da ação administrativa, o 3 se refere à estrutura administrativa, o 4 dispõe sobre a composição da estrutura organizacional e cargos, o 5 reza sobre os agentes políticos e cargos de comissão e funções gratificadas. O 6 dispõe sobre a competência dos órgãos de assessoramento. O 7 define as funções dos órgãos de assessoramento e colaboração das unidades governamentais. O 8 trata das secretarias municipais e suas competências. O 9 se refere às unidades estruturais comuns às secretarias e o 10 traz as disposições finais. Da leitura do artigo 66, 7 do PL 01 de 2025, ele expressamente revoga as leis complementares número 18, de 4 de julho de 2019, e suas emendas a saber, LC 21, de 30 de dezembro de 2019, LC 22, de 4 de março de 2021, LC 23, de 7 de julho de 2021, e LC 27, de 21 de setembro de 2022. Ainda, o PL 1 2025 traz em 3 anexos. O anexo 1 dispõe sobre a divisão dos órgãos de administração pública municipal, identificando a unidade administrativa, o nome dos cargos ou funções, a quantidade de vagas e respectivos vencimentos / remuneração. O anexo 2 traz as atribuições dos cargos que trata a lei, e o anexo 3 dispõe sobre os padrões de vencimentos e remuneração. Da mensagem que acompanha o PL 1 de 2025, o excelentíssimo senhor prefeito municipal justificou o encaminhamento do projeto de lei em comento, pautados os seguintes argumentos: que de 2018 foi editado, acho que é que no ano de 2018 foi editada a Lei LC 18 de 2018, que trata da estrutura administrativa do município de Capitão Leônidas das Marques, então em vigor, a qual sofreu alterações em razão das emendas operadas pelas leis complementares 21 de 2019, 22 de 2021, 23 de 2021 e 27 de 2022, e que a existência de uma lei com 4 emendas, que são várias leis tratando sobre o mesmo tema e que, por vezes, causa confusão na sua aplicação, tendo o condão de inviabilizar a fiscalização dos órgãos de controle interno e externos da administração, e, por isso, a necessidade de extirpar do ordenamento jurídico municipal leis anteriores, mantendo-se apenas uma. Consta ainda da justificativa do PL 1 de 2025, propõe uma nova organização nos órgãos de administração direta do Poder Executivo Municipal e unidades a esses vinculados, de forma a proporcionar maior eficiência e eficácia aos serviços públicos prestados, a otimização, a racionalização e a economicidade
no uso de recursos humanos e materiais, com implantação de um modelo de gestão sistêmico e integrado, mediante atribuição de competências específicas por áreas e eixos de atuação, evitando sobreposição de funções e buscando agilidade nos processos internos e nas atividades prestadas por esse órgão, bem como o atendimento das diretrizes de aperfeiçoamento da estrutura administrativa municipal. Informa que das duas secretarias municipais serão divididas, havendo desvinculação de meio ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, criando-se a Secretaria Municipal de Meio Ambiente com suas respectivas unidades administrativas e órgãos subordinados, e a desvinculação da Cultura e Turismo das Secretarias Municipais de Assistência Social, Cultura e Cidadania e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, criando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com suas respectivas unidades administrativas e órgãos subordinados. Por lógica, informou que, em razão das desvinculações e criação de novas secretarias municipais, as secretarias às quais as novas foram desvinculadas serão renomeadas, com exclusão do designativo da pasta, passando a chamar-se para Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Renda. Informou a criação da assessoria jurídica de secretarias municipais, extinguiu o cargo de assessor jurídico 1 e a criação de mais duas assessorias, Assessoria Estratégica de Planejamento, Assessoria de Desenvolvimento Turístico e Assessoria Estratégica de Desenvolvimento e Renda. O PL 1 de 2025 cria novas funções gratificadas de Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Coordenadoria de Saúde Bucal e elevou os valores pagos pelos desempenho das funções gratificadas. Por derradeiro, justificou a necessidade de valorização dos serviços públicos municipais e da necessidade de aprovação do PL 1 de 2025, diante do aumento das atividades de administração e planejamento do município, decorrentes da execução do plano de governo, requerendo a aprovação do PL 1 de 2025. Colocou a assessoria jurídica do município à disposição dessa Casa de Leis, para elucidação de qualquer dúvida. Encartou aos autos a estimativa do impacto financeiro na forma do artigo 16 da LC 1 de 2001, Lei de Responsabilidade Fiscal, e parecer do controle interno do município de Capitão das Marques, o qual recomendou o envio do PL 1 de 2025 a essa Casa de Leis por estar devidamente fundamentado e ausente quaisquer impedimentos legais ou financeiros. Este é o relatório. Passamos à análise do mérito. Nos termos do artigo 71, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresento voto em separado, ao parecer do relator, vereador Odair Francisco Farina, pelos fundamentos a seguir. Da fundamentação, trata-se da análise da legalidade do PL 1 de 2025, que dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Capitão das Marques e da outras providências, o qual faz a desvincula da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente a pasta do Meio Ambiente, criando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e desvincula das Secretarias Municipais de Assistência Social, Cultura e Cidadania e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda a pasta da Cultura e Turismo, criando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Como consectário das novas secretarias, são criados as suas respectivas unidades administrativas e órgãos subordinados, e renomeia as secretarias que tiveram as pastas desvinculadas, de modo a excluir a pasta do referido órgão. Da análise, notamos que a criação de 3 cargos comissionados de assessoria para atuação junto às secretarias municipais e criação de novas funções gratificadas de coordenadorias junto à Secretaria Municipal de Saúde e acréscimo nos valores pagos pelo desempenho das funções gratificadas. A Constituição Federal, em seu artigo 37, assim determina: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, inciso 2, a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público, de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, ressalvada as nomeações
para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Baseado na análise dessas disposições e do impacto financeiro que causará o projeto de lei em tela, que passa de 1,8 milhões, já no exercício de 2025, valor significativo no momento em que setores da administração carecem de investimentos para atender demandas fundamentais para o melhoramento do serviço público, não é conveniente provocar esse aumento de custo com criação de novas estruturas e cargos políticos. Outros, sim, entendo que se houvesse necessidade de aumento de quadro de servidores, isso deveria ocorrer com a criação de cargos efetivos e selecionados através de concurso público, e não com criação de secretarias, assessorias e cargos de função gratificada. Do voto. Diante do exposto, voto pela rejeição do PL Complementar 1 de 2025. Sala de Comissões, 16 de abril de 2025, Revair José Rodrigues. Agora sim, muito obrigado, Eduarda. Muito bem. Coloco o projeto de lei complementar número 1 de 2025 em discussão. Com a palavra o vereador Jairzinho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Os colegas vereadores. Boa tarde. Os funcionários dessa casa. Em nome do nosso vice-prefeito, quero cumprimentar todos vocês que estão aqui presentes, o Rui Castro, cumprimentar a imprensa. Esse projeto 01, que está criando as duas secretarias, é muito importante para o nosso município. Na minha opinião, o nosso município está atrasado, sem ter essas duas secretarias. Nós temos um parque nacional que nós podemos explorar, temos 2 lagos, temos 2 cachoeiras, que é do nosso rio aqui, o Gonçalves, e outras tantos que nós podemos explorar. O meu voto é favorável a esse projeto. Muito obrigado, vereador Jairzinho. Com a palavra o vereador Robson Anselmo Bergamin. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, população que está aqui presente na plateia, no plenário. Boa tarde à população também que está assistindo via internet. E boa tarde ao pessoal da imprensa. Então, estudamos bastante esse projeto, eu juntamente com meus colegas, vários dias estamos estudando esse projeto. E além de a gente estudar esse projeto, a assessoria jurídica da Prefeitura veio aqui e sanou todas as nossas dúvidas. Ela foi bastante questionada, e sanou todas as nossas dúvidas. Então, eu vejo a importância da criação dessas 2 secretarias, muito, muito importante para trazer recurso para o desenvolvimento do nosso município. Então, eu sou totalmente favorável a esse projeto de lei que transmita nessa casa. Muito obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Cleverson Barão dos Santos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde aos colegas vereadores, aos servidores da casa. O público aqui presente, o nosso prefeito Maxwell, o Elisandro, acho que o Jairzinho acabou não vendo ele, que está atrás do pé direito ali. Em nome deles, cumprimentar a todos que estão aqui presentes, ao pessoal da imprensa e quem está nos acompanhando via rede social. Eu gostaria de manifestar a minha opinião sobre esse projeto. Um projeto, como já foi citado, amplamente discutido, muitas vezes discutido. O pessoal da prefeitura ali veio 2 ou 3 vezes aqui tirar todas as nossas dúvidas. Então, nós vivemos em um município que está em constante desenvolvimento. Um município que está, a todo momento tem coisas novas, temos obras, temos um potencial muito grande, turístico. Precisamos ter alguém no meio ambiente para acompanhar, para fazer liberação de cascalheira, para liberação, enfim, toda a parte ambiental. Eu gostaria de estar passando alguns números aqui, que eu procurei levantar lá na prefeitura. Lá. Em 2019, o município tinha 54 milhões de dinheiro de recurso.
Em 2021, já estava em 65 milhões. Quem geria esse recurso, em torno não, 89 funcionários, gratificados e comissionados, para administrar esses recursos. Então, ó, 2019, 54, já 2021, 65. 2022, 84 milhões e 600. 2023, 94 milhões e 780 mil. Isso com a mesma quantidade de pessoas administrando esse dinheiro. Em 2024, 101 milhões. E as pessoas são as mesmas. Na verdade, são menos, porque algumas pessoas se afastam e saem das suas funções. Em 2025, 102 milhões e 700 mil reais, com previsão de chegar aí em torno de 104 milhões, com a mesma quantidade de pessoas. Isso é praticamente impossível. Fazendo uma divisão aqui, ó, com 54 milhões, tínhamos 606.741 reais para cada colaborador, se fosse dividir em partes iguais para o funcionário gerir esse valor durante um ano. Hoje, em 2025, se formos dividir pela mesma quantidade de pessoas, temos 1.153.000 reais para cada funcionário administrar. Então, eu acredito que não tem como gerir tanto valor, graças a Deus, tanto recurso que tem vindo para o nosso município, com o número de pessoas que tem hoje. Então, com a inclusão desses novos cargos, teremos 115 cargos, divididos 102 milhões e 700 mil para 115 colaboradores, ainda teremos um número muito superior do que tínhamos lá em 2019. Ainda cada pessoa tem que administrar quase R$1 milhão, ó, 893 mil reais. Cada pessoa, se formos dividir em partes iguais. Então, não tem como cada deixar do jeito que está. Tenhamos, por exemplo, uma empresa, eu vejo que aqui no meio de nós temos alguns empresários, algumas pessoas que já tiveram empresa. Você começa ali com 50 funcionários produzindo 1.000 peças por mês, independente do segmento que seja. Se daqui um certo período você fazer uma venda grande e precisar produzir 2.000 peças, você vai ter que aumentar o número de funcionários. Como é que você vai gerenciar, como é que você vai produzir toda essa quantidade se você não tem gente? O município é a mesma coisa. Pulamos em 2019, 54 milhões, para agora, em 2025, 102 milhões e 700, praticamente dobrou esse valor. Então, é impossível que seja administrado da forma correta todo esse valor. Então, tendo assim, eu ouço algumas reclamações, pessoas reclamando na saúde, na educação, no CRAS, pessoas reclamando do transporte, do município, transporte escolar, pasta de máquinas. Então, por que reclamam? Porque as pessoas estão sobrecarregadas. As pessoas estão com uma carga, com um trabalho excessivo em cima. Vamos colocar mais pessoas qualificadas, para poder administrar esse recurso da forma correta e fazer o nosso município cada vez crescer ainda mais. Só falando um pouquinho, eu vou citar um exemplo. Temos recurso para vir dos nossos deputados, falo pelo deputado que defende a bandeira dele, mas nós precisamos de projetos. O dinheiro está lá, parado, ele já sinalizou. Me traga um projeto que eu quero liberar para vocês. 3, 4 milhões. Mas daí, estamos sem gente para poder finalizar esse projeto, para o recurso vir. Então, precisamos cada vez mais colocar pessoas, mas pessoas qualificadas, para que o nosso município continue em constante desenvolvimento. Como o nosso companheiro Jair falou, o município de Boa Vista Aparecida, por ser um município bem menor do que o nosso, está mais avançado do que o nosso. Por quê? Porque nós praticamente ficamos estagnados no tempo. Então, agora nós vamos dar um salto. Tiram, por exemplo, as marinas de Boa Vista. As marinas é o que rege praticamente o município de Boa Vista. As pessoas trabalham lá, uma ampla quantidade de trabalhos, corte de grama, limpa de casa, guarda, vigia, essas coisas. E nós aqui, com toda esse potencial de águas, que nós temos 2 lagos, temos aí o Parque Nacional, temos vou falar também dos projetos que tem para vir da pasta do turismo. Temos, deixa eu só achar aqui, pessoal, para mim não falar asneira aqui, temos aí, a prainha do Baixo Iguaçu, que possivelmente poderá ser um sonho que sairá do papel, mas para isso precisamos ter gente qualificada para estar fazendo isso aí.
Ali no Alto Alegre do Iguaçu, tem o seu Adão representando aqui, ó, temos o turismo religioso lá na Santinha do Morro lá, mas precisa de gente para fazer esses projetos, precisa de gente que vá atrás de buscar esses recursos. Então, eu desde já quero deixar o meu voto aí totalmente favorável a esse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Alguém mais? Com a palavra, vereador Claudecir Alves da Silva Moura. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Também queria cumprimentar os novos colegas vereadores, a vereadora Jane, nossos servidores da casa, nossa plateia hoje aqui presente, estamos com a casa cheia aqui, e quem nos acompanha via rede social. Pois bem, bem citado pelo vereador Cleverson, nosso município evoluiu, realmente. Nosso orçamento evoluiu. Nós não podemos parar no tempo. E assim, gente, eu vou falar aqui de maneira breve, porque esse projeto é tão extenso, a gente ficou bastante tempo aqui ouvindo os pareceres, eu acho que todos têm ciência do que estava sendo votado aqui. Assim, respeitosamente, respeito a opinião de cada colega vereador, mantenho a minha coerência desde o mandato passado, votando aquilo que realmente é necessário para a população. Na minha visão, esse projeto, alguns cargos realmente são necessários, mas alguns não. Então, por isso, meu voto é contrário ao projeto. Creio que alguns cargos poderiam ser através de concurso, e um impacto de R$ 1.858.705,85 centavos. Eu acho que, no momento, não é viável ao nosso município, à nossa população. Por isso, meu voto contrário, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Revaí Rodrigues. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde aos nobres colegas vereadores e a nossa vereadora. Também boa tarde para os funcionários da casa, o público que está presente aqui, hoje casa cheia. Percebemos que... E boa tarde para você que está assistindo nós através das redes sociais. Embora a imagem não pega, mas temos aqui no auditório, no nosso plenário, hoje, sou professor de matemática, acho que 80% do executivo. Acho que tem várias secretarias que não tem ninguém atendendo hoje, senhor presidente. Todos aqui. Ficou claro que esse projeto é importante, de uma magnitude imensa. E a gente discutiu aqui, quero dar os parabéns aí para o nosso presidente desse projeto, porque eu vi a magnitude desse projeto e a gente buscou conhecimento, buscou parte jurídica, e para segurar aqui nessa casa, para fazer o debate. E pedimos aí, alguns colegas estão comentando que houve sempre que foi pedido. Sim, houve. O projeto chegou num dia, e outro dia tinha sido marcado aqui o debate. Está aqui, ó. 153 páginas. Professores que estão na plateia conseguem ler e discutir isso aqui de um dia para o outro? Não. Não quero acreditar que foi proporcional. Então a gente pediu que a equipe viesse aqui. E a equipe veio aqui. E Vossa Excelência, o presidente estava, mais algum que outro vereador só. E foi debatido para entender o projeto, para saber dos cargos e para falar o palavreado bem destrinchado. Mas aí clareou tudo, né? Depois disso. Gostaria de dizer que a gente representa, essa casa é uma instituição. Eu estou aqui vereador como os nossos outros colegas, e a gente está numa situação de oposição. Mas nós não temos nada pessoal contra ninguém, nada. Aqui vai ser um período curto e que depois isso vai passar.
Mas eu, como vereador, e representando uma instituição, eu tenho que colocar o que a minha fatia representa, que me elegeu e que o grupo nosso, que fez aí 3.900 votos, que disseram não à atual gestão, a gente está representando. Quer dizer que sou contra esse projeto, porque valorizo o servidor público, o servidor de carreira, o servidor concursado. Vejo aqui muitos servidores concursados. Meu colega, professor Ledur, professora Marina, sabe quanto que custa passar num concurso, estudar, fazer uma carreira dentro do setor público. E isso eu sempre defendi com unhas e dentes. Temos que valorizar nossos servidores públicos concursados de carreira. E falo assim, com uma questão de ter conhecimento, porque administramos, o meu grupo político, PDT, administrou esse município lá atrás. Administrou com quase 16 mil habitantes e 43 milhões no último ano. E hoje nós estamos com 14.648 e temos 102 milhões, como o nosso colega leu ali a respeito. Um valor alto, invejado dos municípios vizinhos. Mas quero dizer que sou contra, porque a gente veio aí de 4 anos da atual administração e nunca se falou, como a gente ouviu, que, por exemplo, a Secretaria do Turismo estava uma vergonha. Temos departamento lá dentro, do meio ambiente também. E posso falar naquele mandato nosso do ex-prefeito Ivar, que está aqui o nosso colega, chefe de departamento de meio ambiente. Ganhou 2 vezes consecutivos o prêmio do Estado do Paraná pelo excelente trabalho que fez aqui. Sem secretaria. Só com o departamento. Está aqui que não me deixa faltar com a verdade. Como embora as pessoas às vezes pensam que a gente não fala a verdade. Então, isso fica claro para a gente, senhor presidente, que temos que valorizar nossos funcionários. E se estava assim, tanto, eu vejo o que a população diz. A população fala constantemente isso. Após um pleito eleitoral, está criando-se 26 cargos comissionados e gratificados. Está criando e vai gastar 1.858.000 por ano. Está aqui, ó. Isso aqui. A assinatura aqui é do chefe do executivo. Não é minha e nem do presidente. Vocês hoje, colegas, estão votando isso daqui. 1.858.000. E no ano de 2026, vai para 2.010.000. 2027, 2.173.000. É isso que foi pedido para nós. Inclusive está aqui, no relator, que é o vereador Odair Farina, onde que ele diz aqui, estima-se um aumento de 1.858.705, com a criação dos novos cargos e funções gratificadas. A população não sabe disso. Tivemos que gravar vídeos, porque a oposição, nós não temos como falar. Nós não temos rádio, nós temos que usar esse aparelhinho aqui e falar. E divulgar o nosso trabalho, e divulgar o que acontece nessa Casa de Lei e o que está, os projetos que chegam e tudo mais. E a gente fez esse trabalho de divulgação. Gostaria de dizer, o colega Cleverson falou sobre os números, mas eu fiquei aqui pensando. 2 situações. Então precisamos criar cargos comissionados para fazer projeto para desenvolver? Precisamos do quê?
Por favor, mais 2 minutinhos. Obrigado, senhor presidente. Precisamos de assessores, diretores, coordenadores e 8 chefes para fazer projeto e buscar recurso. Pedi e ninguém apresentou para mim. Tem algum documento do Estado dizendo se criar a Secretaria do Meio Ambiente e do Turismo vai vir tanto? Tem tratativas, conversas só. Mas gostaria de falar mais uma questão assim, com números, já que o vereador colega também citou números. Só de uma modalidade. E dizer também, senhor presidente, que eu aqui não tenho nada contra ninguém que vai assumir esses cargos, que vai passar nessa casa hoje. E o executivo mandou isso aqui para nós. É a proposta. Ele está dizendo que precisa desse pessoal para trabalhar com justificativa. Responsabilidade é nossa. Nós que vamos assumir isso aqui. A digital de cada um nossa vai aqui nesse projeto. Então, a proposta é a mesma coisa que alguém chegar e ofertar esse celular. Eu te dou R$500 nele. Eu vendo se eu quero. Eu voto se eu quero. Então, senhores colegas vereadores, nós estamos dando. Embora foi falada, a prerrogativa é do Executivo. Não é do Executivo. Se fosse prerrogativa do Executivo, não precisava nós votar. Nós estamos votando. É a nossa digital que vai ir aqui. Mas só para concluir aqui rapidamente, embora poderíamos ter mais 2 tempos de 5 minutos, senhor presidente, eu gostaria de falar só de alguns outros municípios que temos aqui. Por exemplo, cargo de advogados. Corbélia tem 17 mil, tem 4 advogados. Matelândia tem 18 mil habitantes, tem 4 advogados. Guaraniaçu tem 13 mil habitantes, tem 2 advogados. Capitão tem 14.648 habitantes e vai ter 6 advogados. Cada 2.441 habitantes vão ter um advogado. Então vamos pegar o exemplo de Cascavel. Cascavel tem 30 advogados, senhor presidente, mas tem uma população de 364 mil habitantes. Se eu dividir isso proporcionalmente, dá 12 mil habitantes por um advogado. Capitão vai ter 2 mil habitantes e um advogado. O que acontece? Se nós usar a mesma proporção para Cascavel, sabe quantos advogados a Prefeitura de Cascavel teria que ter? 149 advogados, senhor presidente. Então, esses são números que estão aqui. Além dos advogados, nós temos aqui também mais algumas assessorias, que a população não sabe. Que nós pagamos assessoria para 2 empresas, sem inexigibilidade de licitação nenhuma. Mesma empresa. O nome dela está aqui, ó. CMM. 180 mil por ano. 2. 15 por mês. Uma, 15 por outra. Elas atendem presencial e também à distância. E, segundo o que a gente vê, é assessoria também. Então, 40 mil de advogado e mais 30 de assessoria. Só porque o recurso aumentou, e nós estamos vivendo, e só para terminar, por favor, excelência, temos uma folha de pagamento tranquilo, 45, porque teve exoneração da folha, aí que houve. No futuro não sabemos o que vai acontecer. E quero finalizar, simplesmente dizer assim, porque o que acontece, que as pessoas estão dizendo por aí, que vai ser criado os cargos e não precisa ser usado. Só de uma parábola da Bíblia. Ninguém acende uma lamparina e cobre com jarro, ou coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, para que os que entram vejam. Lucas 8,16. Então, não vamos dizer que vamos criar esses cargos que não vamos usar. Meu voto é contra, em defesa
do nosso município, da nossa população e do nosso servidor público, dos nossos professores que estão brigando na justiça para ser pago o salário digno para cada um deles. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Genecilde Fátima Gardarrigo. Boa tarde, senhores colegas vereadores, colaboradores da casa, a imprensa presente e a todos vocês que estão aqui na plateia. Sejam todos bem-vindos. Venham sempre. Essa casa é de vocês. Não precisa ser só em sessão. Pode vir tirar alguma explicação, alguma coisa, mas sempre tem um vereador que está aqui. A questão do projeto, um projeto longo, grande, projeto polêmico. Nós tivemos 3 vezes o pessoal aqui da prefeitura explicando sobre a tramitação do projeto. 160 páginas. Eu estudei o projeto. Eu estive aqui e estudei esse projeto. Sou oposição. Eu sou oposição e estou aqui. Fui oposição na gestão passada, continuo sendo oposição, trabalhei na minha gestão passada e continuo trabalhando nessa gestão. E optei por votar favorável. Não somente pelas 2 secretarias que vai sair. Sim, vai ter 2 secretarias, Meio Ambiente e Cultura. Como é lindo ter cultura, né? Lembro da nossa ex-vereadora Cleudes, que estava aqui, tanto gostava da cultura. Hoje, infelizmente, não temos ela mais no município. Mas, com certeza, vai ter alguém que vai trabalhar pela cultura de dentro do nosso município, que é uma coisa que eu admiro muito também. E o meio ambiente também. Sabemos hoje que não colocamos a mão numa árvore se nós não tivermos uma licença de IAT, Instituto de Água e Terra. E não estou aqui também, só vou me alongar mais um pouquinho, fazendo promoção pessoal ou politicagem. A política terminou 15 de novembro de 2024. E agora é só 2028. Eu estou aqui para trabalhar pelo município, pelo bem do nosso município. E, neste momento, vejo que são de prioridade essas 2 secretarias. Não só também as 2 secretarias, como vejo falta de pessoas para trabalhar tanto na saúde, quanto na educação, quanto na agricultura. Porque não adianta eu cobrar o meu deputado, como estive em Curitiba a semana retrasada, e ele esteve aqui no município, ofertando barracão, ofertando para mim cobertura da quadra, mas eu tenho que ter um projeto em mãos. Nós só temos 2 engenheiros que fazem 20 horas mês. Então, nós precisamos de gente que trabalhe, que mostre serviço. E, se caso não mostrar serviço, que tenha alguém que dispense, que mande embora. E, com certeza, contratará outra pessoa. Porque, se estamos aqui, estamos para trabalhar. Politicagem, promoção pessoal, eu não preciso. Então, optei por votar favorável, porque acho que, nesse momento, é o que nós precisamos. E sou oposição. Mas o meu trabalho vai continuar do mesmo jeito que eu trabalhei os meus 4 anos passados. E, se Deus quiser, termino o meu mandato em 2028. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora. Muito obrigado. Mais alguém? Boa Com tarde, a palavra, senhor vereador presidente. Delano. Boa tarde. Boa tarde, colegas vereadores, servidores da casa, também toda a plateia que está aqui presente. Agradecer a presença de cada um de vocês. Também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Esse projeto muito discutido, muito avaliado, e a necessidade. O vereador citou aí que eu fiz um trabalho no Departamento do Meio Ambiente. Realmente a gente coloca a mão na massa e não temos preguiça, né? E o que eu vejo é o seguinte, né? Nós precisamos sim de pessoas que encaram, que corram atrás e que se dedicam. O prefeito foi avaliado pelos 5513, 5.513 pessoas pediram para ele continuar mais 4 anos. E o prefeito precisa ter condições para atender esses 5.513 e mais o restante da população.
que são as famílias que moram aqui. Para a sua eleição, ele está administrando para a nossa sociedade. E ele precisa de pessoas que consigam trabalhar, porque ele não consegue estar em todos os lugares, em todos os momentos. Se vocês forem ver o calhamaço de papel que hoje tem que ser assinado, tudo pelo prefeito, aí nós estamos, vocês sabem do trabalho que eu faço e vou continuar fazendo, como a Jane falou, participando, estando presente, e o povo nos cobra. E muitas vezes nós não temos de quem cobrar, porque não tem a pessoa lá que dá conta. Secretaria da Agricultura, que é a base, a maior indústria do nosso município, está abarrotada de projetos, ações. E o meio ambiente, vocês acompanham, o meio ambiente é a nossa sobrevivência, e muitas vezes acaba falhando muitas ações, que nós precisamos dar continuidade, implantar, buscar novas ideias. O turismo, gente, eu venho batendo em cima disso há anos. É a maior indústria que nós vamos ter no nosso município. Estamos aqui, não conseguimos, faz 4 anos, 5 anos que não conseguimos entrar no nosso lago. Nós temos que concentrar as pessoas naquele determinado, com aquele objetivo, e essa pessoa corra atrás, vá, sarneiam. Vocês falam do Edelano, que o Edelano é sarna. Eu sou sarna, sim. Eu corro atrás das coisas, eu quero ver o resultado. Mas muitas vezes você tem que pôr a mão na massa. E, senhor prefeito, não vai ser eu que vou vou impedir do senhor fazer um bom mandato para o nosso povo. Porque não é para mim que o senhor vai fazer para a população. E se colocar pessoas lá que não der conta do recado, o senhor tire, porque daí é o nosso serviço, vereador. Fiscalizar essas pessoas que vão estar lá trabalhando pelo nosso povo. Aí nós tiramos esse e colocamos outros, porque o senhor tem que ter esse poder. Sou e defendo o concurso, sim. Mas abracem, vocês são concursados com amor, com carinho essa profissão. Tem muita gente, olha quantos que fizeram o concurso aí para tentar entrar. Mas trabalhe, nós temos aí para servir. Muitas vezes nós, vereador, não fizemos o papel de vereador, de fiscalizar, de cobrar. Nós estamos servindo a comunidade de outras maneiras. Mas o povo analisa de todas as partes. A maneira que você está lá, ajudando, contribuindo. Então não é o meu voto, prefeito, secretários, os advogados, se nós for comprar essa caneta, eles têm que dar um parecer, tudo tem que passar por lá. Todo secretário tem que preparar 3, 4 orçamentos para poder comprar alguma coisa. Vocês sabem a burocracia que é. Então eu voto favorável, mas voto pelo povo de Capitão, porque eu quero que o povo seja bem atendido, e o nosso prefeito tem esse compromisso, porque ele assumiu com as pessoas que confiaram, e quem não pôde votar para ele, tem que ser bem atendido, porque as pessoas estão aqui, vivem aqui e vão continuar aqui. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Odair Farina. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, vereadora Jane, nobres colegas vereadores, a nossa plateia hoje aqui. Que coisa linda, né? Eu, no primeiro mandato, já assumindo nesse ano, e já ver uma casa cheia, assim, para mim é um orgulho, né? Cumprimentar os nossos funcionários da casa e aqueles que nos acompanham via rede social e aos amigos da imprensa. Eu tinha tanta coisa para falar aqui, mas o vereador Edelano tomou a minha vez aí e falou tudo quase que eu tinha que falar, Edelano. Nós temos sim que dar o aval ao nosso prefeito Maxwell Scapini. Ele foi aprovado por quase 60% da nossa população. E eu me elegi porque fui candidato do lado dele. Quando eu ia pedir o voto nas casas, a população pedia, você vai ajudar o Maxwell? Eu falei, vou. Esse é o meu compromisso, de estar junto com o meu prefeito. Tá? Como a nobre colega vereadora Jane falou, politicagem, gente. Politicagem, eu acho que tem que acabar. Tem que existir, sim, a cobrança. A cobrança do que é certo e do que é errado. Mas a politicagem nós temos que acabar no nosso município. Infelizmente, o nosso município ele vem
grupos contra, ou quando assume um, o outro trabalha contra. Quando o outro assume, o outro trabalha contra. Então, isso nós temos que acabar do nosso município. E meu voto, o vereador Revair falou que eu que dei o meu voto do relator, fui favorável, e meu voto é totalmente favorável a esse projeto, e tenho certeza que será aprovado por essa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Então, vou falar um pouquinho sobre a tramitação desse projeto, porque houve em alguns veículos de comunicação que esse projeto não havia sido discutido e debatido nesta casa. Esse projeto ele chegou na nossa casa no dia 12/3. Já, dia 13, nós encaminhamos por WhatsApp a cópia a quem quisesse, os vereadores todos, né? Então, dia 13. Dia 18, ele foi lido em sessão para poder ir para as comissões. Mas, como nós tínhamos recebido dia 12 o projeto, nós já convidamos a equipe técnica do município para estar presente aqui na Câmara no dia 19/3, aonde teve a equipe técnica da Prefeitura, do Executivo, advogados, secretário de Planejamento, enfim, todas as pessoas pertinentes ao assunto. No dia 19, isso. No dia 20, tivemos o parecer jurídico. No dia 26, tivemos a primeira reunião das comissões, 26/3. A segunda reunião das comissões aconteceu no dia 2/4. A terceira reunião das comissões aconteceu dia 7/4. E no dia 15/4, novamente a equipe técnica do município foi convidada e compareceu a esta casa. Então, não foi falta de debate. O Sindicato dos Servidores Públicos também foi consultado, fez um abaixo-assinado, aonde os servidores que quiseram se manifestar contrário puderam se manifestar, né? Então, tivemos 28 assinaturas contrárias dos nossos servidores, né? Então, é um projeto que foi amplamente discutido. O processo democrático é interessante e é bonito, e eu acho que é assim mesmo tem que ser. As pessoas têm que expressar o seu pensamento, e essa é a Casa de Leis democrática, né? Eu só quero enfatizar, por exemplo, que hoje, das 11 secretarias que existem no nosso município, nesse novo mandato, 7 dos secretários são servidor público. 7. Então, para que fique claro para a comunidade, que aqui não está ninguém desmerecendo o servidor, porque 7 dos nossos 11 servidores dos nossos 11 secretários são servidores municipais, né? Concursados, servidores municipais efetivos, concursados, né? Então, como já foi falado sobre valores administrados anteriormente, eu não vou me ater a essa discussão. Eu só gostaria de falar um pouquinho sobre as secretarias. Vamos falar da saúde. Eu provoco qualquer um dos senhores, e quem estiver nos assistindo, que vá lá na Secretaria da Saúde e sente lá e fique lá um meio-dia para ver o que é estar trabalhando na Secretaria da Saúde hoje. É um tumulto, é uma correria, são pessoas desgastadas, porque está faltando gente lá para trabalhar na Secretaria da Saúde. Nós temos no agendamento um dos lugares muito importantes dentro da gestão da saúde, temos que colocar estagiários. Com esse projeto, esse problema será sanado. Temos servidores lá que estão há anos trabalhando, desempenhando funções e não recebem gratificação, né? Então, mesma coisa no transporte
alunos na nossa educação. Nós não temos um gestor de frota para fazer aquele atendimento fora de hora, quando aconteceu pouco tempos atrás, aí pegou fogo no ônibus. Não tem um gestor de frotas para correr atrás de um outro veículo, para ir lá ver o que aconteceu, dar assistência aos nossos servidores que estão, muitas vezes, de madrugada ou altas horas da noite, puxando os alunos. Também está se criando esse cargo. Então, nós vemos que nós não estamos aqui aprovando algo fora das necessidades. Como bem falou o Edelano, se você for fazer qualquer tipo de compra, hoje a licitação mudou. Mudou muito a lei da licitação, precisamos de pareceres jurídicos atentos para não cometer equívocos, para não haver prejuízo ao nosso erário, ao povo de Capitão, por consequência disso, né? Então, nós temos, sim, que ter uma assessoria qualificada e com competência e com dedicação ao nosso executivo, porque quando o prefeito sair da prefeitura, se algo foi feito fora da lei, ele, com o CPF dele, vai ficar respondendo por resto da vida, mas não terá mais a prefeitura para servir o jurídico. Ele terá que tirar do bolso dele para pagar advogado e para defendê-lo. Se não tivermos assessoria jurídica decente, daqui a um tempo ninguém mais vai querer ser prefeito, porque a pessoa sai de lá com o seu CPF com problema, comprometendo a renda da família, comprometendo o futuro da família. Então, favorável também à contratação da questão jurídica. E do turismo já foi falado. Quando nós vamos procurar o nosso secretário de Indústria e Comércio para pedir a ele o que é que está sendo feito na área de Indústria e Comércio, que é uma das secretarias muito importantes do nosso município, ele nos relata que ele está cuidando da parte, digamos assim, cultural e turística, e um pouco também do Indústria e Comércio. Mas daí não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Aí quando você vai cobrar do secretário que ele te mostre o que está sendo feito, ele te apresenta. Aí eu fiz um pouco da abertura do Natal, da semana de Natal, do mês natalino, eu mexi com o aniversário do município, eu mexi no calendário religioso, e eu fiz isso aqui para a Indústria e Comércio. Temos o aniversário do município, que é a Expocap, né? Aí fez isso para a pasta de Indústria e Comércio. Nós sabemos que a pasta de Indústria e Comércio precisa ter um secretário lá dentro que se dedique exclusivamente à pasta. Porque temos muito o que fazer. Trazer empresas para cá, ajudar as que já estão por aqui, não é mesmo? E aí, quando você vai falar com o secretário da Agricultura, da mesma forma. Nós tivemos agora um evento que é a pesca no lago, e que foi solto os alevinos e tal. O nosso secretário de Agricultura teve que abandonar a pasta da Agricultura para cuidar disso aí, juntamente com o secretário de Turismo. Mas daí, e a agricultura, como é que fica? Então eu digo assim, nós daqui não estamos de brincadeira, não tem vereador nenhum de brincadeira aqui na Câmara, todos eles, a gente respeita o debate, eu respeito como foi dado todas as prerrogativas aqui para nós discutirmos. Mas nós estamos aqui falando da população de Capitão, que graças a Deus está aumentando cada vez mais o nosso orçamento, e os serviços prestados à nossa comunidade estão aumentando. Para isso precisamos de gente para gerir. Nós temos aqui, só para dar uma passada, nós temos um projeto de 10 milhões e 600 mil reais para nós investirmos na nossa avenida. Nós temos a piscina de reabilitação, que está aí para ser implantada, 1 milhão e 400 mil. Nós temos uma creche de 1 milhão e 870, que isso já é dinheiro, já é garantido. Nós temos agora 3 milhões e 700 de máquinas agrícolas que virão para cá. Nós temos um asfalto, 5 milhões do Alto Alegre até a Prainha. Nós temos 6 milhões e 680 mil reais, que era para ser calçamento e foi agora transferido para asfalto na linha São Sebastião e na linha do Alto Alegre. E nós temos 5 milhões
do projeto Asfalto Novo Vida Nova, que nós vamos votar em sequência. Então, nós temos muita coisa para nós gerir no nosso município. Então, por esse motivo que eu acho que nós temos que dar esse voto de confiança ao nosso executivo, mas vamos deixar bem claro à comunidade, como falou o vereador Rivaíra, o vereador Delano e todos os vereadores. Nós vamos chamar os nossos secretários, a partir de agora, cada 6 meses, os nossos secretários vão vir na Câmara, que é aonde o povo é representado, para eles nos apresentarem o que é que está sendo feito na sua pasta. Nós já temos um combinado aqui na casa. Os secretários serão convidados, com todo o respeito que merecem, porque não tem secretário encostado na nossa prefeitura. Os secretários todos trabalham e muito. Serão convidados a vir aqui e prestar para nós os esclarecimentos do que está sendo feito. E aí nós teremos a dignidade de olhar no olho do nosso secretário do Turismo, do Meio Ambiente, da Indústria e Comércio, qualquer secretário que seja, e dizer a ele: está bom o que você fez em 6 meses, ou não está bom. E aí nós iremos orientar o prefeito que ele tome atitudes mais severas. Obrigado, meus amigos. Então, não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei complementar número 1 de 2025. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por 7 vereadores, com negativa de vereador José Rodrigues e o vereador Claudecir Alves da Silva Moura. Senhor presidente, gostaria que conste na ata o meu voto. Sim, constará, com certeza, na ata seu voto negativo. Com certeza. Então, peço então ao vereador Cleverson que nos leia a súmula do projeto de lei complementar número 2 de 2025. Projeto de lei complementar número 2 de 2025. Acrescenta dispositivos na lei complementar número 007 de 27 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o sistema viário municipal do município de Capitão Leão das Marques e da outras providências. Peço à nossa secretária que leia os pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Voto do relator. O projeto de lei complementar número 2 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, tem por finalidade acrescentar dispositivos à lei complementar número 7 de 27 de dezembro de 2018, que regula o sistema viário municipal de Capitão Leônidas das Marques. A proposta foi encaminhada a essa Comissão Permanente de Justiça e Redação para análise quanto aos aspectos constitucional, legal, jurídico e gramatical, conforme disposto no regimento interno da Câmara Municipal. Analisando-se o projeto em questão, verifico que a proposição está dentro das competências legislativas do município, conforme estabelece o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, sendo de iniciativa legítima do Poder Executivo, nos termos do artigo 7º, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal. No que tange ao mérito legislativo, observa-se que o acréscimo de dispositivos à Lei Complementar número 7 de 2018 tem como objetivo atualizar e adequar a normatização do sistema viário municipal, permitindo melhorar organização e planejamento urbano, em consonância com o interesse público e o desenvolvimento local. Do ponto de vista jurídico e técnico-legislativo, a redação apresentada mostra-se clara, não se identificando vícios de inconstitucionalidade, ilegalidade ou antijuridicidade que impeçam a tramitação regular da matéria. Diante do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei complementar número 2 de 2025, podendo o mesmo seguir sua tramitação regimental, inclusive quanto à apreciação de seu mérito pelas comissões permanentes e pelo plenário. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 16 de abril de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 2 de 2025. Francisco Jair de Campos, presidente, Cleverson Barão dos Santos, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Obrigado, secretária. Em discussão, o projeto de lei número 2, projeto de lei complementar número 2 de 2025.
Com a palavra, o vereador Cleverson Barão. Só para explicar um pouquinho sobre esse projeto, ele altera um pouquinho o plano diretor. Isso entra sobre o que o senhor presidente falou, do recurso que tem para vir de 5 milhões aí do projeto Asfalto Novo, Vida Nova, que será implantado sobre ruas que não tem nenhum tipo de pavimentação em cima. Então, algumas dessas ruas precisará ser readequadas. Muitas vezes o espaço entre uma casa e outra de cada lado não vai dar para fazer conforme os padrões nacionais. Então, vai ser feitas algumas alterações para que aquelas pessoas também possam ser contempladas com o asfalto em frente à sua residência. Meu voto é totalmente favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Claudecir. Também voto favorável a esse projeto, essa emenda. Asfalto Novo, Vida Nova. Programa do Estado, começou de 0 a 5 mil habitantes no Paraná, depois de 5 mil a 10 mil, de 10 mil a 15, de 15 a 20, hoje já está de 20 a 25 já. Mas essa regulamentação é necessária, por isso meu voto favorável, presidente. Obrigado, vereador. Só para esclarecimentos, então estamos mexendo no plano diretor porque uma rua que ela está posta lá, por exemplo, com 8 metros de largura entre a rua e a calçada, ela não pode mais ser mexida. E no nosso plano diretor está constando que as nossas ruas têm 14 metros de caixa, seja 9 metros de caixa e 2,5 metros de calçada. Então, esse dinheiro só vem se as nossas ruas estivessem todas assim. Mas com essa adequação que estamos fazendo, nós estamos mostrando para o governo estadual que as nossas ruas existem ruas há muitos anos abertas e que não tem essa espessura, essa largura. E, dessa forma, nós conseguimos fazer a regulamentação e o projeto pode ser aplicado em nosso município. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei complementar número 2 de 2025. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovada por todos os vereadores. Peço, então, ao nosso secretário que leia a súmula do projeto número 12 de 2025. Projeto de lei número 12 de 2025. Alteração do artigo 4º da lei número 734 de 1997. Modificações que dispõem sobre a regularização do domínio dos lotes urbanos do município, através da outorga de título definitivo de propriedade. Revoga as leis 1890, 2013, 2204, 2017, 2285, 2018 e dá outras providências. Peço à secretária que leia os pareceres das comissões, por favor. Comissão de Justiça e Redação, o voto do relator. O projeto de lei número 12 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, tem por objetivo alterar o artigo 4º da Lei 734 de 1997, que trata da regularização do domínio dos lotes urbanos, através da outorga de título definitivo de propriedade. A proposta amplia o prazo para requerimento da regularização até 31 de dezembro de 2028, estendendo sua aplicação aos proprietários de imóveis localizados na sede do município de Capitão Leônidas Marques, na sede do distrito de Alto Alegre do Iguaçu e na sede do distrito de Bom Jesus. A proposta apresenta-se revestida de legalidade formal e material, porquanto se insere na competência legislativa do município, conforme previsto no artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, tratando-se de interesse local e da organização urbana. Não há vício de constitucionalidade ou ilegalidade na alteração proposta, que visa aprimorar a legislação municipal, atualizando prazos e promovendo maior abrangência no processo de regularização fundiária, alinhando-se com os princípios da função social da propriedade e do direito à moradia, previstos nos artigos 5º, inciso 23 e 6º da Constituição Federal.
A revogação das leis anteriores, 1890 de 2013, 2204 de 2017 e 2285 de 2018, demonstra preocupação com a consolidação normativa, evitando sobreposição de dispositivos legais e promovendo maior clareza legislativa. Diante do exposto, opino favoravelmente a tramitação e aprovação do projeto de lei número 12 de 2025, por estar em conformidade com os preceitos legais, constitucionais e regimentais vigentes. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 16 de abril de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto de lei número 12 de 2025. Francisco Jair de Campos, presidente, Cleverson Barão dos Santos, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Muito obrigado, Eduarda. Em discussão, o projeto de lei número 12 de 2025. Só para esclarecimentos, nós estamos autorizando o Executivo a conceder o título definitivo, aquele título que muitas pessoas têm, né? Então, esse será um prazo prorrogado para que ele tenha essa legalidade para oferecer esse título definitivo. Não havendo discussão, coloco em votação o projeto de lei número 12 de 2025. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovada por todos os vereadores. Peço ao secretário que leia a súmula do projeto de lei número 15 de 2025. Projeto de lei número 15 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a criar um ponto de táxi na Avenida Iguaçu e dá outras providências. Peço à nossa secretária que leia o voto das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Voto do relator. O projeto de lei número 15 de 2025, de autoria do Poder Executivo, visa autorizar a criação de um ponto de táxi na Avenida Iguaçu, neste município. O projeto encontra respaldo legal na Lei Orgânica Municipal, especialmente em seu artigo 7º, inciso 20, a linha A, que estabelece como competência privativa do município dispor sobre a utilização dos logradores públicos, especialmente sobre os locais de estacionamento de táxi e demais veículos. Desta forma, verifica-se que a matéria é de interesse local e insere-se na competência legislativa do município, não havendo vício de iniciativa ou qualquer inconstitucionalidade formal ou material. Do ponto de vista técnico-legislativo, a redação da proposição está clara e atende aos requisitos legais e regimentais. Diante do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e regular tramitação do projeto de lei número 15 de 2025, recomendando sua tramitação. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 16 de abril de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto de lei número 15 de 2025. Francisco Jair de Campos, presidente, Cleverson Barão dos Santos, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Muito obrigado, secretária. Ainda há tempo, quero informar a quem interessar que os nossos secretários receberam um convite oficial para se fazer presente hoje na nossa sessão. Então, foi convite da casa para que eles estivessem presentes. A quem interessar saber. Em discussão, o projeto de lei número 15 de 2025. Não havendo discussão, quero só dizer que, com a criação de mais um ponto de táxi no nosso município, quem sai ganhando é a comunidade e é a pessoa que vai desempenhar o seu papel, porque ela também terá sua fonte de renda oriunda dessa criação. Eu acho que todos saem ganhando com isso e quero parabenizar a pessoa que está fazendo essa iniciativa e dizer que desejamos que tenha boa sorte. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Peço ao nosso secretário que leia a súmula do projeto número 16 de 2025. Projeto de lei número 16 de 2025. Altera a lei número 2594, de 8 de junho de 2022,
que cria o programa Aluguel Social no município de Capitão Leônidas Marques, como benefício da política municipal de habitação de interesse social e da outras providências. Peço à nossa secretária que leia os pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Voto do relator. O projeto de lei número 16 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo, tem por objetivo a alteração dos dispostos na Lei 2.594, de 8 de junho de 2022, a qual institui o programa Aluguel Social no município de Capitão Leônidas Marques. As alterações propostas referem-se ao caput do artigo 2º, que passa a estabelecer que o benefício será concedido pelo prazo de 24 meses, prorrogável uma única vez por igual período. Ao inciso 2 do artigo 12, que passará a prever como causa de cessação do benefício o escoamento do prazo previsto na lei. Compete à Comissão de Justiça e Redação analisar a legalidade, constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade técnica legislativa das proposições legislativas que tramitam nesta Casa de Leis. A proposição ora em exame não apresenta vícios de constitucionalidade ou legalidade, estando em conformidade com os princípios do ordenamento jurídico vigente. Trata-se de matéria de interesse local, de competência do município, conforme dispõe o artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Quanto à juridicidade, a redação proposta se coaduna com o ordenamento jurídico, não havendo conflito com normas superiores. No que se refere à técnica legislativa, observa-se que as alterações foram apresentadas com clareza. As modificações propostas visam garantir maior efetividade à política pública de habitação, conferindo maior prazo ao benefício do aluguel social e adequando a norma quanto aos critérios de cessação do benefício. Diante do exposto, opino favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 16 de 2025, por se tratar de matéria legal, constitucional e adequada quanto à técnica legislativa. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 16 de abril de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto de lei número 16 de 2025. Francisco Jair de Campos, presidente, Cleverson Barão dos Santos, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Habitação. Voto do relator. O projeto de lei número 16 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, propõe alteração à Lei 2.594 de 2022, que institui o programa Aluguel Social, inserido no âmbito da Política Municipal de Habitação de Interesse Social de Capitão Leônidas Marques. A alteração visa ampliar o prazo de pagamento de concessão do benefício às famílias em situação de vulnerabilidade habitacional, especialmente aquelas afetadas por situações emergenciais, como desastres naturais, calamidades públicas, acidentes ou outras ocorrências que impeçam o uso seguro da moradia, para 24 meses, prorrogável uma única vez por igual período. A moradia digna é um direito social assegurado pela Constituição Federal de 1988, diretamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana. O programa Aluguel Social, ao atender famílias desabrigadas ou desalojadas por motivos diversos, tais como risco ambiental, desmoronamentos, incêndios, enchentes ou interdição por parte da Defesa Civil, constitui-se um importante instrumento de proteção social, garantindo o amparo temporário e emergencial a quem mais precisa. Diante do exposto, manifesto o parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 16 de 2025, por considerar que a proposta está em conformidade com os princípios constitucionais de proteção social, segurança habitacional e dignidade da pessoa humana, além de aperfeiçoar a política municipal voltada à habitação de interesse social. Revair José Rodrigues, relator. Conclusão. A Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Habitação, em reunião realizada em 16 de abril de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Revair José Rodrigues, estando favorável à tramitação do projeto de lei número 16 de 2025. Odair Francisco Farina, presidente, Revair José Rodrigues, relator, e Robson Anselmo Bergamin, membro. Obrigado, secretária. Em discussão, o projeto de lei número 16 de 2025. Com a palavra o vereador Cleverson Barão dos Santos. Esse projeto é muito importante.
ele tem algumas restrições, como ela acabou de ler ali, não é todas as pessoas que vão poder ter acesso, porém, quem for vítima aí de intempéries climáticos, aqui eu tenho o meu ex-companheiro de trabalho, o Isaías, nós tivemos o desprazer de acompanhar alguns incêndios em residências, muitas vezes em pessoas bastante humildes, e a família fica completamente desolada. Além de perder dali seus móveis, roupas, tudo que tem, a casa acaba se indo também. Então, essas famílias com certeza vão se enquadrar nesse projeto. Então, é um projeto muito bacana que visa atender essas pessoas. Até mesmo de, talvez, um futuro intempérie climático, aí, uma tempestade, um deslizamento, mas principalmente aí quem é vítima desses acidentes com fogo aí que a gente, no tempo que eu trabalhei no bombeiro, a gente tem, eu digo, um desprazer de acompanhar que, além do trabalho que dá, a gente também tem sentimentos, e tu vê a desolação daquelas pessoas sem ter para onde ir, sem ter o que fazer, sem ter, só com a roupa do corpo. Então, parabéns aí pela administração por ter renovado esse projeto aí. Meu voto é totalmente favorável, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Revair. Dizer que esse projeto é importante, temos que dar mais um prazo para essa população aí, mas fico alerta, temos que resolver o problema habitacional do nosso município aí, que é um número muito grande de pessoas que não têm moradia. Essa casa aqui na gestão passada construiu algumas casas lá no 7 de setembro, dando possibilidade e dignidade às pessoas. E queremos que abre essas possibilidades aí de criar algum fundo, alguma possibilidade, além do que vem do Estado e do governo federal. Nós temos que criar o nosso. Condições nós temos. Fazer aí umas 2 casinhas todo mês, ou aquele projeto da fundação lá, para a gente poder ir organizando a vida dessa população nossa. Mas meu voto é favorável à necessidade desse projeto aí com urgência. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Edelano. Também voto favorável, e lembramos que a administração atual está quase pronta, 72 casinhas, né? E já temos mais 25 garantidos do governo federal aí, representado aí hoje aqui pelo nosso amigo Valmir, que está aqui, mais 25 casinhas do governo federal, e tem mais 30 também, essas 35. Então está de parabéns a administração, dando um alavanco aí com mais de 100 casas aí, e esperamos, é claro, que tem esse projeto, já está em mente do prefeito, de criar esse fundo e a gente conseguir ir solucionando esses problemas, né? Então, cada um, pelo menos, chegar em algum local e dizer, eu tenho um endereço, eu tenho uma casa, eu moro em tal bairro, né? E quem mora de aluguel, você sabe que hoje está aqui, amanhã não está, então a pessoa não tem o destino certo. Então, voto favorável. Obrigado, vereador. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei número 16 de 2025. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Peço ao nosso secretário que leia a súmula do projeto número 17, o último da tarde. Projeto de lei número 17 de 2025. Autoriza a doação de veículos e equipamentos do consórcio público dos municípios do Procaxias aos consorciados e dá outras providências. Peço à nossa secretária Eduarda que leia os pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Voto do relator. O Poder Executivo encaminhou a essa Casa Legislativa o projeto de lei número 17 de 2025, que tem por finalidade autorizar a doação de veículos e equipamentos pertencentes ao consórcio público dos municípios do Procaxias, Compro, aos municípios que o integram. Conforme justificado na mensagem anexa, os bens a serem doados já se encontram há vários anos cedidos por meio de comodato aos municípios beneficiários, que atualmente já assumem integralmente a responsabilidade por sua manutenção e uso. A proposta visa regularizar formalmente a posse definitiva desses bens, mediante a transferência de titularidade por doação. Destaca-se que a deliberação sobre a doação foi aprovada em Assembleia Ordinária do Compro, realizada em dezembro de 2024,
com manifestação favorável unânime dos prefeitos presentes. Ainda que o município de Capitão Leão das Marques não figure entre os beneficiários diretos da doação, sua autorização legislativa é imprescindível para que se concretize a deliberação consorcial, uma vez que todos os entes consorciados devem aprovar a medida em suas respectivas câmaras municipais. A regularização da posse por meio de doação é juridicamente viável e visa atender aos princípios de eficiência, economicidade e transparência na administração pública. No que tange à técnica legislativa, o projeto apresenta redação clara e objetiva. Diante do exposto, opino pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 17 de 2025, sendo favorável à sua tramitação e posterior deliberação pelo plenário desta Casa Legislativa. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 16 de abril de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto de lei número 17 de 2025. Francisco Jair de Campos, presidente, Cleverson Barão dos Santos, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Muito obrigado, secretária. Em discussão, o projeto de lei número 17 de 2025. Só para esclarecimento da comunidade, esse projeto visa, então, como foi falado nos votos, a Prefeitura de Capitão vai ficar com um dos equipamentos, é um caminhão basculante Volkswagen 26220 Euro 3 Work, ano 2011-2012. E também os municípios que fazem parte do Procaxias ficarão também com equipamentos equivalentes. Então, será uma ação que o próprio consórcio está fazendo para desburocratizar alguns setores do consórcio. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Quero agradecer aqui, não havendo mais projetos aqui na casa para discussão, quero agradecer a Secretaria do CRAS, né, que está fazendo aqui, ó, o prefeito Maxwell Scapini, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cultura e Cidadania, a secretária Paula, tem a honra de convidar todos os vereadores para participar da sessão de exibição pública do documentário de Capitão Leão das Marques, que se realizará dia 24 de abril, às 19h30, na Casa da Cultura. Todos convidados, e muito obrigado pelo convite. Então, está falando aqui que domingo nós teremos, como temos as comemorações do nosso aniversário do município, domingo teremos aí no CTG o concurso de carreteiro, né? E todos estão convidados para ir almoçar lá e prestigiar o concurso. Beleza? Estava escrito na hora parlamentar, não vai fazer uso? Muito obrigado, vereador, pela compreensão, já devido ao adiantar da hora. Então, não havendo mais discussão, convido os senhores e os vereadores e as senhoras para ficarmos em pé, fazermos a oração final. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Com a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária. Muito obrigado pela presença dos senhores e que Deus nos acompanhe.